paz do Senhor, amados, tudo bem? Estou mais uma vez aqui para falar da palavra que liberta. Isso mesmo, irmão, da palavra que liberta, que é o nome do nosso canal, amém? E eu vim hoje aqui falar uma palavra que eu tenho certeza que vai falar grandemente com você, como falou comigo. Às vezes nós não conseguimos expressar, né, irmãos, a grandeza da palavra quando o Espírito Santo fala diretamente conosco, porque o Espírito Santo fala com cada um de uma maneira diferenciada. Tô com a orelha queimando aqui. Olha, benção. Falando bem, falando mal, falando de mim, né? Amém? Deixa eu falar aqui. Vamos orar? Então, soberano e eterno Deus, Pai tremendo e poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, seja penetrante como espada de dois gumes, que entre no coração, na medula, trazendo libertação, transformação, paciência e atitude e renovo para essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, que ela seja transformada, liberta e que ela aceite o Senhor como o único e suficiente Salvador. Amém. Amém, irmãos? Antes de tudo, não esqueça de dar o like, dar uma curtida, compartilhar, comente. Se você quiser pedir um pedido de oração, pode deixar aí na descrição que nós vamos estar orando, tá? Que lá na minha igreja toda quinta-feira tem culto de oração, né? Ali a gente estamos ali intercedendo pelas vidas, não só na igreja, mas em casa também. Eu sempre oro por todos do canal para que o Senhor abençoe esse vídeo, a pessoa que necessita, né? Porque o Senhor, Ele mostra na hora que a gente está ali necessitado. Quantas vezes, às vezes, a gente está triste, desanimado ou esperançoso, do nada, mexendo no celular, aparece um vídeo para poder nos edificar, nos transformar e nos dar vida, né, irmãos? Então, o YouTube, a internet tem muitas coisas que não agradam ao Senhor, muitas coisas que são benéficas, muitas coisas que às vezes traz a gente vícios e nos tira da presença do Senhor, mas também tem coisas que acrescentam, né, irmãos? Então a gente tem que saber dividir as coisas e o tempo, amém? Então vamos lá para a gente, a palavra que está em João, segundo João 5, do 1 ao 8, que fala do paralítico de Betesda. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Para um anjo descia certo tempo, porque um anjo descia certo tempo ao tanque e agitava as águas. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas é agitadas, me ponha no tanque. Mas enquanto vou descer, outro antes de mim. E Jesus disse-lhes: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou seu leito, andava, e aquele dia era um sábado. Amém, irmãos? Não estranha meu nariz, que eu tenho sinusite. E esses dias eu tava gripada. Então não é até difícil de ter um vídeo que eu não tô assim. Amém? Em todos os vídeos, irmãos, querendo ou não, parece ser uma coisa simples para quem tá assistindo aí, mas é espiritualmente muita opressão. Teve um vídeo que eu fiz falando sobre como fala? As vidas celestiais, né?
sobre a opressão celestial e sobre as hostes espirituais, né? Sobre tudo que acontece no mundo espiritual quando a gente está orando, buscando. Aquele dia tive que gravar umas 3, 4 vezes e cancelei o vídeo. Quase que eu desistia. Porque toda vez que eu ia gravar uma coisa, caía um barulho. Tanto que lá você pode ver que vai estar lá um barulho. É cachorro latindo, é copo quebrando. Falei, não, eu vou estar aqui fazer esse vídeo. Então, toda vez que a gente vai começar a fazer alguma coisa para a obra do Senhor, outras coisas vêm nos atacar. É mesmo. Essa semana lá no meu trabalho, uma estante caiu e todas as outras estantes, como um dominó, foi derrubando todas as outras. Mas isso vem para quê? Para nos atacar, para nos desanimar, para nos entristecer. Mas maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo, irmãos. Nós não podemos deixar as coisas deste mundo, materiais, financeiras, qualquer outra coisa, nos tirar do foco daquilo que o Senhor nos propôs, né? E aqui essa palavra falou grandemente comigo, que aqui fala: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Aqui, irmãos, fala de uma festa sobre os judeus. E essa festa, muitos falam, não foi a festa de Pentecoste, que naquele tempo tinha a festa de Pentecoste, tinha a festa da Páscoa, tinha outros tipos de festas que eram consagradas ali, né, sagradas em Jerusalém. Mas essa festa aqui que eles falam dos judeus, muitos historiadores dizem que foi a festa de Purim. E essa festa de Purim, ela foi declarada, não que é algo sagrado, não é, mas ela foi declarada a partir do momento que Esther, né, que ela orou 3 dias para salvar o seu povo, os judeus, né, salvar o seu tio Mardoqueu. E depois daqueles 3 dias que eles ganharam aquela batalha, que eles venceram aquela guerra que os homens, que Naamã mandou, né, matar os judeus, que eles ganharam aquela guerra, aí chamaram essa festa de Purim, né, irmãos? E de aí em diante, todo ano tinha essa festa de Purim, que era comemorando a vitória dos judeus. E Jesus estava ali subindo para poder ir àquela festa, né, irmãos? Para você ver que Jesus gostava de festa, né? O pessoal fala, os crentes gostam de festa, mas Jesus também gostava de festa. Tanto que o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho, pois ele estava no casamento. E aqui diz que Jesus subia para aquela festa. E quando Jesus passava por ali, hora que Jesus passava próximo à porta das ovelhas, que ali foi uma porta das ovelhas, porque é onde as pessoas passavam com as ovelhas para fazer os sacrifícios ao Senhor, por isso que ali passava, que chamava a porta das ovelhas. E ali do lado, perto do templo, né, onde eles faziam tudo isso, tinha esse tanque de Betesda, gente, irmãos, a qual o nome hebreu, que ali o tanque chamava em hebreu Betesda, mas o significado de Betesda significa Casa da Misericórdia, né? Esse tanque de Betesda se chamava Casa da Misericórdia. E Jesus, para você, aqui ele é um exemplo para mim, para você, por quê? Porque aqui Jesus estava indo para uma festa, né? E aqui é uma lição muito grande, irmão, que o Senhor deixa para nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente está indo para festas, às vezes a gente está querendo comemorar vitórias, comemorar várias coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, e às vezes tem ali um amigo, um vizinho, um parente enfermo, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, e a gente só quer vitória, só quer festa, só quer comemorar. Não, mas Jesus parou aquele momento. Ele falou, nem que eu me atrase nessa festa, nem que eu não vá nessa festa, mas esse homem eu vou ter que ajudar. E o incrível que pareça, que Jesus já tinha passado por aquele lugar outros tempos. Tanto que mostra na palavra que quando Jesus foi perdido, não perdido, né? Os seus pais acharam que ele estava perdido, mas ele não estava. Quando ele tinha 12 anos de idade, que ele ficou ali no templo, né? Falando da palavra do Senhor e deixando todos perplexos com aquelas palavras dele, que os seus pais vêm buscar eles, ele já tinha passado pelaquele tanque. E outro momento depois, com os 20 anos de idade, Jesus também passou pelaquele tanque. Então, irmãos, aqui fala que esse homem tinha essa enfermidade há 38 anos de idade. E o Senhor Jesus ficou aqui conosco até os 33 anos.
Então aqui demonstra que esse homem já era enfermo mesmo antes de Jesus nascer. Então aquele homem já estava ali enfermo. Não significa que esse homem tinha 38 anos de idade. Significa que ele já azia enfermo 38 anos de idade, né? Poderia que ele fosse até muito mais velho. Mas a diferença é que tudo isso aconteceu perante a caminhada de Jesus. Jesus passou por ali alguns tempos, mas o tempo certo é o tempo de Deus. Ainda não era o tempo daquele homem ter sido curado naquele tempo, sim, naquele tempo. E aqui fala que Betesda significa casa da misericórdia. E o que Deus mostra para nós sobre esse título? Porque esse tanque de Betesda só tem o título de casa de misericórdia, mas de misericórdia mesmo não tem nada. Porque ali ele fala, tem muitos, mas na hora que eu quero descer as águas, não tem aquele que me lance. Então ali se chama casa de misericórdia. Há multidão, há muitos, mas não tem ninguém que tenha misericórdia daquele homem para colocar ele dentro daquele tanque. Amém, irmãos? Para você ver como é a grandeza dessa palavra. Que aqui fala, neste jazia grande multidão, mas também de enfermos, esperando a movimentação das águas. Mas aqui o que fala grandemente conosco, que é preciso esperar os movimentos das águas para que tenha cura. Se a água não tiver movimento, irmãos, não tem cura. A água do Senhor fala que o Senhor é águas vivas, rios de água vivas que fluem dentro de nós. E essa água é movimentada através da palavra viva do Senhor. Se não tem palavra, não tem movimento. Se não tem movimento, não tem cura. Que não adiantava ter o tanque ali com a água se não tivesse o movimento das águas quando o anjo descia. Então aqui fala, não adianta você ter o tempo, ter o local da água, mas não ter palavra, não ter o movimento. Amém? E no 4 fala assim, porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. E aqui Deus Jesus fala grandemente, nem todo movimento vem do anjo. Que aqui fala que tinha que ter o movimento das águas. E tem aqui duas explicações. Tem o movimento, que é através da palavra, que você tem que ter, esperar esse movimento acontecer, que é no tempo do Senhor que vem esse movimento. E no mesmo tempo tem aquele movimento que não é do Senhor. Que nem o que a gente está passando hoje em dia. Nas igrejas tem movimentação, tem profecia, eles revelam seu CPF, seu telefone, seu nome, isso é tudo. Tem só movimento, mas não tem milagre, porque não tem anjo, só tem movimento. Então aqui fala que quando o anjo descia, tinha movimento. O anjo significa a palavra do Senhor que entra e que dá esse movimento. Então ele tinha que esperar esse movimento. Então quando tem anjo, tem movimento, tem palavra, tem milagre. Mas tem movimentos que não são do Senhor. Tem movimentos que só se move. Entendeu? Tem avivamento que traz movimento, mas tem movimentos que não traz avivamento. E é isso que o Senhor está querendo nos dizer aqui nessa palavra para os dias de hoje. Amém? E nós estávamos no 4, né? E aqui no 5 fala, estava ali um homem que já havia 38 anos e se achava enfermo. Ele estava ali, irmão, já há 38 anos. Mas na verdade o movimento é pelo Espírito que espera. Vem no culto, mas não se liga. É isso mesmo. Esse homem estava ali há 38 anos esperando o movimento das águas. Mas o que acontece? Aqui o Senhor está falando sobre tempo, né? Que ele esperava descer. Então esse tempo de espera dele, ele esperou tanto por esse movimento, que quando o movimento via, ele estava tão desligado, achando que isso não ia acontecer mais com ele, que isso não era mais para ele, e quando o movimento via, outro ia à sua frente primeiro.
É isso que acontece comigo e com você. Quando a gente vamos para o culto, ou quando a gente está querendo estar diante da presença do Senhor, e a palavra é ministrada, o Senhor está ali ministrando, está profetizando, está curando, está libertando, mas às vezes a gente vai para o culto só por ir, a gente fica distraído em outras coisas, ou a gente vai para poder saber quem foi, quem deixou de ir. A gente vai com outro pensamento, ou então a gente vai só para falar, eu fui, mostrei meu papel que eu estava lá e voltei. E quando o Senhor se movimenta, nós estamos se desligados. Por isso que tem cultos, que tem pessoas glorificando, adorando, e tem pessoas que estão ali naquele canto ali numa tristeza, não é tristeza, é tipo numa desapercebido. Por isso que quando eu vou no culto eu falo, Senhor, que nada venha me distrair da tua palavra. Não deixe que nada me distraia. Tem vezes que eu vejo o culto com os olhos fechados, para aquela palavra ser ministrada na minha mente, no meu coração, para que nada possa me distrair. E aqui fala, quando o anjo vinha e o movimento tinha outro já ia à minha frente. Por quê? Porque estava distraído, estava acomodado. Essa é a realidade, entendeu? E aqui fala, no 6, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? Aleluia. E aqui diz, e o anjo descia para ser curado. Não importa se trai riqueza ou cura. Porque o Senhor está querendo dizer que aqui, irmãos, ele está falando de estado. Aqui, ó. E Jesus vendo que ele estava deitado e sabendo que ele estava nesse estado. Estado significa tempo. E o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Você está nesse estado. Mas não significa que você vai ficar para sempre nesse estado. Estado, não está. Então aqui ele fala, estava nesse estado havia muito tempo. E diz-lhe, quer ficação? Aí aqui a gente fala, mas como que o Senhor pode perguntar para um paralítico, para um coxo, se ele quer ficação? É uma lógica, né? É uma certeza. Mas não só nessa passagem da Bíblia, em muitas outras o Senhor também pergunta para o cego, você, o que queres que eu te faça? Por que que o Senhor pergunta isso para mim e para você? Porque ele já estava tanto tempo naquele estado, que ele já estava num estado de achar, não vou ser curado mais, isso não vai acontecer mais, essa é a minha situação, esta é a minha vida, e eu vou permanecer assim até o fim, vou morrer assim, pronto. Eu não tenho mais jeito, até hoje ninguém me colocou lá, ninguém me levantou e colocou lá. Então, o Senhor quis perguntar, você quer sair desse estado? Mas por que o Senhor perguntou isso para ele? Porque mais para baixo está escrito assim, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água agita, me ponha no tanque. Oh, aleluia. Irmão, é grande a palavra que o Senhor diz aqui. Porque ele está tipo se... como que fala a palavra? Eu escrevi aqui. Ele está como se ele estivesse se utilizando. Como se ele estivesse se diminuindo. Sabe aquela pessoa que quando ela quer ser a coitada de tudo, ela está vitimizando. Essa é a palavra, vitimizando. Ele está se vitimizando. Quando você tem um título e outro depois. O que tem o tanque? A multidão e os enfermos. Sabe por que aqui Deus está querendo dizer o que aqui, irmãos? Que ele se sentiu coitadinho, tipo assim, Jesus, como que eu vou ser curado se quando eu vou ir não tem nenhum homem que me ponha lá? Irmão, isso aqui é a vida de muitos cristãos, muitas pessoas que também não são cristãs. Elas ficam se vitimizando, porque a palavra aqui em cima também está falando, ó. Neste lugar havia uma multidão de quê? De enfermos, de cegos, de mancos e de ressecados. Não tinha só eles de enfermo lá. Tinha muitas. Às vezes você fala, eu estou enferma, eu estou numa vida horrível. Minha vida financeira está acabada. Meu casamento está destruído. Meus filhos estão todos no mundo. Tudo está destruído, se vitimizando. E às vezes tem uma pessoa pior do que você. Sempre tem, irmãos,
uma pessoa com algo pior do que o outro. Tem um atrás menor, você maior, e outro maior sempre tem. Sempre tem alguém com problema maior. Uma vez lá no culto, o pastor falou assim: se você acha que o seu problema é maior do que os outros, coloque a mão no ombro do seu irmão e peça para o Senhor transferir o problema dele para você e o seu para ele. Alguém colocou? Alguém quis? Porque ninguém sabe o problema do outro. E aqui ele está se vitimizando. Ai, não tem nenhum homem que me coloque lá. E aquele que era cego, que também não conseguia chegar até lá, ele não se esforçou para chegar dentro da água? O que era manco, o que era ressequido. Entendeu, irmão? Então tem muitas pessoas que às vezes ficam esperando pelo outro. Elas não têm uma atitude de sair do comodismo, ela não tem uma atitude de ir para frente, ela não tem uma atitude de se propor a se jogar, a fazer algo. Ela espera, porque muitos cristãos e muitas pessoas se frustram, porque elas esperam algo no homem. Se você e eu esperar algo no homem, nós vamos se frustrar sempre. Sempre. Nós temos que esperar algo em Deus, em Jesus Cristo, no Senhor. Os homens sempre nos frustrarão. Amém? E ele fala aqui, quando as águas é agitadas, me põe no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro desce diante de mim. Então, irmão, se você não tem atitude, outro vai ter essa atitude e vai se levantar para fazer. Outro vai ter atitude e vai fazer. Por isso que o Senhor diz, não saia da fila. Não saia da fila, porque o tempo certo vai chegar para você. A hora certa vai chegar para você. Irmãos, essa palavra aqui, ele falando que muitos não colocavam ele no tanque, muitos não ajudavam ele, sabe o que isso significa? Significa que até aqueles que tentam te atrapalhar acabam te ajudando. Isso mesmo. Eles não ajudaram esse homem há 38 anos. Ele ficou ali há 38 anos. Ele teve o mal dele porque esperou sempre por alguém. E as pessoas também nunca se propôs a ajudar. Por lá se chamar Casa da Misericórdia, ninguém teve misericórdia dele. Por quê? Porque o tempo dele era aquele tempo que Jesus passaria por ali e o curaria. Então tem coisas na nossa vida, irmãos, que não é anjo, que não é água, é Jesus que vai fazer. É o próprio Jesus que vai fazer. Ele não vai mandar ninguém, não. Ele próprio vai fazer o milagre. E aqui está falando que o tanque se movimentava e o milagre acontecia quando o anjo descia, calabassurinha da Labachai. Aqui, todas as vezes que o Senhor vai falar de bênção, vai falar de milagre, vai falar de prova, a gente tem que descer. A gente tem que descer. Não importa se você é empresário, se você é rico, se você é pobre, se você é advogado, quem você é. Você quer receber, então tem que descer. Tem que descer para receber a vitória. E o anjo tinha que descer. E ele também tinha que descer no tanque. Mas só que a parte dele ele não queria fazer. A parte dele ele não fazia. Entendeu? E cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar vitimizando de coitadinho para o Senhor, não. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele nos vê. Eles não vê. Porque aqui fala, quer ver, ó? Jesus vendo e sabendo o Senhor que ele estava nesse estado há muito tempo. Aleluia. O Senhor sabe que você está nessa prova há muito tempo. O Senhor sabe da minha prova e da sua há muito tempo. Ele sabe desse filho seu que não quer ouvir o Senhor há muito tempo. Ele sabe desse marido seu que não quer caminhar com você há muito tempo. Ele sabe dessa casa própria, desse lugar que você quer sair há muito tempo. Mas no tempo certo, ele mesmo vai te dar a vitória. Ele próprio vai te dar a vitória. Por isso que a gente tem que insistir, persistir, que na hora certa o Senhor vai dar a vitória. Esse homem ficou 38 anos lá, irmãos. Sabe o que é 38 anos esperando? Mas aqui nessa palavra, elas não falam de duas maneiras. Elas não falam que a gente não tem que esperar no homem, tem que esperar no Senhor. E no mesmo tempo fala que a gente temos que ter atitude. Atitude, entendeu? Mas só que aqui também fala que quando o anjo desce, significa a nossa ação espiritual, as promessas.
Anjo significa as promessas do Senhor. E movimento nas águas significa que vem até a terra algo do Senhor sendo movimentado para nós. E quando ele desce, significa que quando a gente descemos diante do Senhor, significa que nós se rendemos e obedecemos a sua vontade. Amém? Primeiro o Senhor vai tratar o nosso espiritual. Depois ele vai trazer um sinal manifestado na terra, visual, para a gente saber que ele está sendo manifestado. E quando a gente descer realmente para buscar ele e obedecer e deixar ele fazer a vontade dele, aí vem a cura. Aí ele foi curado. Aí o milagre foi cumprido. Amém? Tudo no tempo de Deus. Então aqui tem 4 fases. A fase que é o espiritual de Deus sobre a sua vida. A fase que o Senhor está mostrando os sinais dele sobre a terra para você, dependendo do que está acontecendo no seu lar. A parte que você desce mesmo para se render é a parte da cura. Hoje, qual desses títulos você está fazendo? Qual dessas opções está acontecendo na sua vida? Você está vendo o reino espiritual? Você está buscando algo espiritual? O Senhor já te mostrou algum sinal que Ele está contigo? Você já desceu para poder buscar Ele, para ter a cura que Ele vai te entregar? Qual desses sinais que você está tendo hoje para você ter esse milagre do Senhor sobre a sua vida? Amém, irmãos? É isso mesmo. Não devemos ter expectativa no homem, sim no Senhor. E foi isso que o Senhor me falou sobre essa palavra. Né, irmãos? Falou sobre títulos, sobre misericórdia, sobre a ajuda do próximo, que às vezes a gente não tem. Amém? E aqui fala também sobre o tanque de Betesda, que era uma piscina famosa e que curava e que tinha movimento. Oh, Deus tremendo. Sabe o que isso significa? Que naquela época as pessoas eram ligadas, né, irmãos, sobre esse tanque. Muitas pessoas saíam de lugares longe para poder ficar na beira desse tanque para ser curada. E trazendo para os dias de hoje, não todos os lugares, mas alguns, as pessoas não querem conhecer a fonte, quer conhecer só o tanque. É isso mesmo. Eu e você sabemos onde está a fonte, mas tem pessoas que preferem o tanque. O que isso significa? Pessoas que vão atrás de água ungida, pessoas que vão atrás de pano ungido, de sal que sai todo mal, pessoas que vão atrás de coisas que se apegam, atrás de idolatria, de ídolos. Então elas acham que através disso, como uma simbologia do tanque, né, elas serão curadas. E não. Se eu e você hoje sabe a fonte, sabe onde está a fonte das águas vivas, que é Cristo, que é o Espírito Santo, nós não temos que buscar nessas coisas. O que essa palavra desse homem no tanque de Betesda quer nos orientar? Quer nos orientar que muito lugar, às vezes, que a gente já tem, que aparenta ter misericórdia, não tem. Muitas pessoas que, às vezes, têm um movimento naquele lugar, não é o movimento do Senhor. E tem muitos lugares que tem o movimento do Senhor, mas nós não estamos ligadas no Senhor. E também significa que no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai vir fazer a nossa promessa. Amém? Então a gente sabe aonde buscar a fonte. Na palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta. Ele não é. Se for uma palavra do Senhor sobre a sua vida, realmente essa palavra vai ser confirmada, irmão. Não vai ser uma profecia lançada ao vento. A gente sabe quando a palavra vem confirmada do Senhor. Então o que a gente aprende com esse homem aqui? Primeiro de tudo é esperar no Senhor e nunca desistir. Mas essa espera que o Senhor fala na palavra dele não é uma espera acomodada, uma espera fria, uma espera, estou aqui, vou esperar, né? É que nem quando a gente quer um trabalho, eu vou esperar aqui alguém bater na minha porta. Eu quero uma casa, um carro, vai vir alguém aqui com a chave e vai entregar no meu portão.
Não é essa espera que o Senhor está falando. O Senhor está falando na fé, que a nossa fé seja fortalecida, que Ele vai fazer algo, mas que a gente possa estar em movimento, que a gente esteja como essas águas, em movimento, e sem esperar por atitude de outras pessoas. Hoje em dia o mundo está passando por um esfriamento espiritual grande, irmãos. Se antes você não esperava por alguém, agora pode esperar muito menos. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Esse vídeo ficou até um pouco grande, mas é uma palavra abençoada, uma palavra que liberta. E aqui fala que Jesus disse: levanta, toma a sua cama, o seu leito e anda. O que ele está dizendo aqui? Toma uma atitude, por menos, de levantar, pegar a sua cama e sair fora. Você não teve atitude de nada até agora, ficou sempre esperando por alguém fazer algo por você. Toma uma atitude, levanta, anda, vai orar, vai jejuar, vai glorificar, vai fazer um voto, vai procurar entregar um currículo, vai fazer algo para que o seu milagre seja alcançado. Amém? Levanta, joga seu problema para cima, joga ele nas costas e vai embora. E Jesus estará contigo, amém? E aqui diz que ele curou no sábado. Por que isso quer dizer? Porque no sábado não podia curar. Então o Senhor vai entregar a sua bênção no momento inesperado. No momento que você nem imaginaria que isso poderia acontecer. No momento que talvez você já estava frustrado, achando que não ia acontecer. É o dia que o Senhor vai chegar. E vai trazer a tua cura, a sua libertação, o seu milagre, a sua bênção e os seus sonhos realizados. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Compartilhe e comente. Amém?